Você dá desculpas e se justifica, porque isso te deixa numa posição confortável. E você não percebe que é exatamente isso que vai te colocar no desconforto lá na frente. Vamos à pergunta do dia. Qual é o preço real de não assumir a responsabilidade pela própria vida? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico, aqui a gente fala de negócios, investimentos, vida real e treino. Tudo com a minha perspectiva pessoal. Nessa pergunta sobre vida real. Então, qual que é o preço real de você não assumir a responsabilidade pela própria vida? Cara, tem vezes você vê a pessoa e acontece o seguinte, é a diferença da pessoa, parece que não tem conexão nos assuntos, mas é a diferença da pessoa grata com a pessoa ingrata. A pessoa que ela tem gratidão pelas coisas, ela vai sempre olhar o lado bom. Imagine duas pessoas que tenham tido a mesma realidade de vida, como se fossem dois irmãos, por exemplo. Cresceram na mesma casa, tudo mais e tal. E eles tiveram uma vida que não foi nem muito boa nem muito ruim. Foi uma vida assim, padrão, média. Os pais cuidaram, deram alimentação, mas não levaram pra praia. Deram escola, mas era escola pública. Sabe, foram carinhosos, mas não carregaram no colo. Alguma coisa assim. Você vai ver. Aí, vamos supor que você tem o irmão grato e o não grato. O grato vai sempre falar, olha, meus pais cuidaram muito bem, não faltava nada lá em casa e tudo mais e tal, tal, tal. O ingrato, a postura dele vai ser a seguinte, porra, mas não me carregaram no colo, sabe? Não me deram danoninho da marca que eu queria, me dava danoninho da outra marca, que não era a melhor marca de todas. Eu não fui pra Disney e tudo mais e tal. Mas perceba em que lugar que isso coloca as duas pessoas, como que é diferente o lugar que coloca as duas pessoas. Por quê? O cara que é ingrato, a postura dele é extremamente confortável. Por quê? Porque ele pode justificar o lugar no qual ele está na vida, ou seja, não está se responsabilizando, ele coloca em cima dos outros. Você percebe? Na hora que ele fala assim, ó, não, é como se ele falasse assim, ó, eu tô aqui porque me colocaram aqui. Ou seja, tá tudo bem, aqui é o lugar certo que eu tenho que estar. Agora, o cara que tem gratidão, já é o contrário, o que é que ele faz? Ele coloca no seguinte fato, ó, comigo foi tudo bom, meus pais foram bons, me deram comida, tudo mais, e tal, tal, tal. Ah, mas não te carregaram no colo. Não, mas beleza, eu tinha perna pra andar, então não tinha problema não me carregarem no colo, né? Eu corria atrás deles, ó, a hora que eu tava no supermercado, em vez deles me colocarem em cima do carrinho do supermercado, eles me colocavam pra puxar o carrinho. Foi até bom que eu fiquei mais forte. Olha só a postura do cara, como é que é diferente. A postura desse cara, ele se coloca num lugar que, quando ele para de contar a história, se coloca naturalmente uma pergunta, que a pergunta é, então o que você vai fazer agora? Ou seja, já que com você foi tudo bom, o que você vai fazer agora? Você vai correr atrás do seu sonho, você vai montar uma empresa, você vai correr atrás de uma outra coisa qualquer, você vai virar ator, vai ser médico, o que vai ser? Já o cara que está reclamando o tempo todo, ele não precisa fazer nada. Entende? Por quê? Porque, não, o que você vai fazer agora? Eu não vou fazer nada, porque me colocaram aqui nessa posição, eu vou fazer o que tiver para fazer. Impede a ele a postura que ele tem de não se responsabilizar pela própria vida, na verdade é uma postura que vem da ingratidão. E isso impede a ele de alçar voos maiores. Por quê? Porque ele está preocupado, ele não está preocupado com o futuro, ele está preocupado com o passado, com tudo que fizeram para ele, como é que não foram bonzinhos para ele, como é que não cuidaram dele do jeito que tinha que cuidar. E você entende? E a realidade é a mesma. Você sabe que isso é uma coisa que eu fico pensando em relação à vida, que me preocupa bastante, sabe? Porque eu fico pensando o seguinte, e eu não tenho a solução para essa pergunta. Será que é uma questão pura e simplesmente de índole? Ou seja, será que a pessoa já nasce com uma predisposição grata ou ingrata? Ou será que existem os dois casos? Será que existem as pessoas que nascem assim? Será que existem as pessoas que aprendem ou não aprendem a ser assim? Porque eu já fiz um exercício, vocês podem fazer aí também. Tente explicar para uma pessoa que é ingrata que ela é ingrata.
Você não vai conseguir, jamais, jamais você vai conseguir. Ela sempre vai tentar, primeiro que ela vai ficar com raiva de você. E segundo que ela vai ficar o tempo todo tentando te explicar que você não entende, entendeu, cara? Você não entende que o que aconteceu com ela foi ruim demais, sabe? O que aconteceu com ela tá acima de qualquer coisa que a gente possa classificar, sabe? Que ela tem razão e que não sei o que não sei o que. Sempre vai ser isso, entende? E é igual eu tô falando, você tem pessoas, eu já falei, aquela análise do Viktor Frankl, que tem que os homens procuram por sentido, né? Você tem pessoas que passaram por situações terríveis e mesmo assim a pessoa tem uma postura de gratidão em relação à vida. E você tem pessoas que tiveram condições excelentes e que mesmo assim tem uma postura de ingratidão em relação à vida. E não é o ambiente, muitas vezes, que te leva a isso. O ambiente com certeza tem uma participação. Porém, eu me pergunto, eu não sei a resposta, como eu falei, eu me pergunto qual será a real participação do ambiente. Qual nível? Ou será que esse nível é variável de acordo com cada pessoa? Será que tem pessoas que vai impactar 50%? Será que tem outras pessoas que vai impactar só 10%? Mas vocês podem perceber, a autorresponsabilização é uma coisa que tem tudo a ver com a ingratidão. Agora, o efeito que dá na sua vida é gigante, porque, basicamente, a pessoa que se autorresponsabiliza, ela tende a fazer o próprio caminho e aceitando as coisas ruins que existam nesse caminho e as coisas boas também. E se tiver coisas ruins, ele vai lutar contra, se tiver coisas boas, ele vai aceitar, agregar e seguir e vai tocar para frente. E a pessoa que não se autorresponsabiliza, a tendência dela será de fazer o que der. Vai ser o que vier no caminho. Vai ser o que aparecer e, sabe? Sabe aquela pessoa assim que, por exemplo, que não vai buscar uma coisa diferente para si, que vai começar e terminar praticamente no mesmo lugar, no mesmo nível? Agora, a pergunta é, porque existem muitas dessas pessoas por aí, e talvez existam até mais dessas pessoas do que do outro tipo, do tipo grato. A pergunta é, cara, você precisa ou quer esse tipo de pessoa do seu lado? Porque o que acontece? Se esse for o caso, você tem que estar ciente de que você vai estar carregando um peso, velho. Porque essa pessoa traz um peso para sua vida. Porque você vai estar tentando olhar o lado bom, você vai estar tentando olhar o lado do que você vai construir, e ela vai estar sempre trazendo o lado ruim da história. É lógico, na vida existe o lado ruim, e não é nada fácil. Porém, a gente escolher ficar focado só nele, você torna as coisas ainda piores do que já são. Não estou falando nada que seja tudo fácil, seja tudo tranquilo, não. O ponto não é esse. O ponto é, apesar das dificuldades, o que você vai fazer? Quando você se autorresponsabiliza, você tende a, apesar das dificuldades, fazer alguma coisa. E a pessoa que não se autorresponsabiliza, apesar das dificuldades, ela faz muito pouco, porque justamente ela foca apenas nas dificuldades. E aí fica tudo muito mais pesado, fica tudo muito mais difícil. E se você não evolui, você já tem a desculpa perfeita, que é o quê? Você não evoluiu por causa das circunstâncias, que foi tudo muito difícil e tudo mais, porque ninguém te deu chance, porque seus pais não cuidaram direito de você, seus pais se separaram, ou qualquer coisa que tenha a ver com isso. Então a reflexão sobre a autorresponsabilização é essa, ela é sempre melhor. E você sempre tende a fazer mais na vida se você se autorresponsabiliza. Me informe aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse tema. Muito obrigado, a atenção de todos e até o próximo vídeo.